Boa noite, hoje dia 8 de abril de 2026. Hoje nós começamos o curso, aula inaugural, aula de apresentação do curso A Mulher na Mística Ocidental, com Giancarlo Salvagni. Que sou eu. Nós estamos aqui em família, mas tem pessoas que vão assistir a gravação. Então, eu tenho que me apresentar. Então, sou eu. Pronto. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar a explicar aqui. Então, esse é nosso curso. Veja bem, a mulher na mística ocidental. Por mística ocidental, nós entendemos é o cristianismo. Ah, tudo bem, claro que existem outras correntes, mas é um nome tradicional, em contraposição com a mística oriental, que é o budismo e suas variações, o hinduísmo e suas muitas variações, e também o islamismo do Oriente Médio. Então, misticismo oriental, misticismo ocidental. O cristianismo e muito apoiado também desde a filosofia grega, tá bom? Então, por isso o termo da mística ocidental. Bem, então, muito bem. Vamos compartilhar e vamos começar, então. Espera que não veio, só um detalhe técnico. Agora vai vir. Pronto. Então, vamos ler o comecinho, depois eu faço algumas observações. Durante séculos, quando se falou da mística ocidental, quase sempre se ouviram apenas vozes masculinas. Não porque as mulheres não pensassem, não escrevessem, não ensinassem, mas porque seus nomes foram menos copiados, menos preservados, menos ensinados. Muitas vezes silenciadas por estruturas sociais rígidas, nós vamos falar disso hoje. Outras vezes confinadas a gêneros considerados menores, cartas, poesia, comentários espirituais, no entanto, algumas cartas extremamente profundas, permaneceram à margem do cânone oficial. Mas a experiência espiritual é muito mais ampla do que os manuais. Em mosteiros, cortes, escolas, jardins e correspondências privadas, mulheres refletiram sobre Deus, o mundo, a alma, a justiça, a política, o conhecimento e a liberdade. Algumas falaram com a autoridade pública. Outras escreveram sobre risco. Muitas ensinaram sem jamais receberem títulos como filósofas, teólogas ou doutoras. Escutar essas vozes é um gesto simples de justiça e de amor à verdade. A sabedoria não escolhe gênero, é o coração humano que a busca. Que essa leitura seja uma redescoberta e um resgate do ser humano integral, sem divisões. Que cada nome reencontrado seja também uma restauração da caminhada humana. Tá? Então, essa é o que nós estamos trazendo aqui, é isto. Não se trata exatamente de exaltar a figura da mulher. É muito mais perceber que essa divisão é falsa. Enquanto falsidade gera injustiças, é claro.
Mas o que nós precisamos entender é o ser humano integral, né? Sem exclusões, sem diferenças. Há um só ser, uma só consciência, uma só vida, que é a vida de Deus. Deus não é masculino nem feminino, ele não pode ser dividido, ele tem que ser absoluto. Senão ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Né? Agora, ele se manifesta como masculino e feminino neste mundo de dualidade. Os profetas chamavam de Deus de mãe. Uma das mulheres aqui listadas, Juliane de Norwich, mas lá na frente, ela vai dizer: Jesus é mãe, e isso ele me mostrou com muita clareza. Ela vai escrever isso. Tá? Então, no sagrado, no divino, não existe essa diferenciação. Então, nós temos que buscar o ser integral. Amar ao próximo como a mim mesmo, porque o próximo ou a próxima é a mesma consciência que eu sou, não existe duas. Dualidade é justamente a condição de ilusão deste mundo. Mas a partir de dentro deste mundo, não do ponto de vista absoluto espiritual, a partir de dentro deste mundo, então nós temos um resgate a fazer. Né? Justamente para cobrir uma situação de injustiça, de esquecimento, mas é um resgate dentro do mundo, para que possamos ser integral, consciência integral. Então, essa é a proposta. Eu tenho uma coisa também muito engraçada para dizer para vocês. Todo mundo sabe aqui que quando eu faço um curso, 2 semanas, normalmente 2 semanas antes, eu coloco no grupo a apostila. E dessa vez eu não coloquei. Foi um negócio muito estranho. Eu não coloquei, esqueci, depois vi, não colocava, não colocava, não colocava. Mas que negócio esquisito é isso? Né? Por que eu não coloquei essa apostila? E esta noite, incrível, esta noite, então, meio dormindo, meio acordado, eu tive o insight, a intuição, que me respondeu. Ele falou: você vai fechar o curso com a Madre Teresa de Calcutá. Não pode faltar. Está faltando, e ela é o fecho de tudo que a gente está propondo aqui. Então aí eu percebi por que eu não tinha distribuído a apostila, coisa que nunca aconteceu, mas é porque ela não estava pronta e eu não sabia. Faltava a Madre Teresa de Calcutá. Eu não vou falar dos textos dela hoje, porque ela é o fecho. Então não seria adequado. E os textos dela são longos e belos, muito belos. Mas eu vou dar uma palavrinha sobre ela. A internet tem vários textos, filminhos de YouTube, falando mal dela, colocando como demoníaca os negócios. Tudo absolutamente, ridiculamente falso. Madre Teresa de Calcutá foi canonizada, santificada, né, em 2017, se não me engano. E um processo de canonização na igreja leva anos e anos de investigação. Então isso é absolutamente falso. Não tem nada a ver. Ela é ela mesmo, tá? Posso garantir para vocês. E os textos dela falam por si mesmos. Se aquilo não for inspirado, eu não sei o que é. Então não é por acaso, foi por inspiração e não por acaso, que ela então encerra o nosso curso. O final era Teresinha de Jesus, Teresa de Lisieux,
e Elizabeth da Trindade, mas dava a impressão de não fechar. Era Madre Teresa. Tá? Então, esse é um aspecto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Este curso, eu vou dar uma passada rápida aqui, eu sei que é meio incômodo, mas só para vocês terem uma ideia. Esse curso vai falar primeiro das antigas. As antigas são as pré-cristãs. Tá? Então, o que elas são? Gregas. Há uma certa dificuldade. Olha, tem texto, vocês estão vendo? Mas não é muito fácil. São fragmentos, cartas que alguém escreveu, depoimento de alguém. Não tem muita coisa, tá vendo? É pouco texto que tem. Depois a gente entra nas cristãs antigas, tá? Nas medievais. Olha, tem muita cristã antiga. Aqui a gente entra nas pré-medievais. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. A gente fica achando, então, que já que é mística cristã, que todas elas são freiras. Não, não é verdade. Nós temos rainhas, temos princesas, temos mulheres chamadas leigas, fora da igreja, autônomas, tá? Temos viúvas. Sim, a maioria realmente pertence à igreja e a gente vê com esse hábito de freira, tudo bem, é verdade, mas não é exclusividade não, tá? Então aqui as medievais, e aí até que enfim a gente chega num caso especial que eu quero comentar hoje. Como hoje é uma apresentação, eu gostaria de apresentar algo que me chamou muito a atenção. Tá? Eu vou apresentar aqui um dos casos mais fortes, mais intensos, mais dramáticos. Não é o único. Mas eu gostaria, eu acho que para ilustrar melhor o espírito do curso, do que eu começar programado mesmo. Tá? Só um momento. Pronto. Então, é o Marcelo entrando, e eu falei então que a Madre Teresa de Calcutá, por intuição, eu vi que tinha que fechar o curso. Mas depois aí olha a gravação comecinho e vê a história, tá? Agora eu estou falando então de um trecho particular. Não vou seguir a ordem, por hoje esse é um dia de apresentação, e vou falar sobre uma pessoa que me chamou muita atenção. Ela é Marguerite Porret, francesa. Tá? Os textos dela são meio espantosos. E então eu vou ler um pouquinho sobre ela. Para ilustrar o espírito do curso, eu escolhi ela para representar a gente. Depois a gente volta lá para o começo, para as antigas, para as gregas, e aí começa pela ordem. Tá? Então, não é o começo do curso, é um exemplo. O curso começa nas antigas, nas gregas. Então, nós vamos ver Marguerite Porret, 1250, 1310 depois de Cristo. Ela é medieval, essa Marguerite. Essa Marguerite, ela era beguina, era um movimento religioso, mas era um movimento leigo. Ela não era freira. Eu vou ler o segundo parágrafo. Todas elas têm uma pequena biografia e alguns textos de autoria delas. Então eu vou ler sobre a Marguerite. Diz o seguinte: seu percurso assume contornos dramáticos quando suas ideias passam a ser investigadas pelas autoridades eclesiásticas.
acusada de difundir proposições perigosas sobre a alma unida a Deus, foi submetida a longos interrogatórios. Recusou-se a retratar-se. Diferentemente de outras místicas que aceitaram correções ou silenciaram, Porret permaneceu firme. Após anos de processo, foi declarada herege relapsa e queimada publicamente na Place de Grève de Paris. Seu silêncio no julgamento final tornou-se parte da memória trágica de sua figura. Então, a Marguerite foi presa, submetida a interrogatórios. Não é que ela fosse assim, arrastada pelos cabelos para a fogueira. Não, ela tinha a chance de se retratar, negar os livros, dizer que ela estava enganada, etc., e escrever, e ela não quis. Essa é a verdade que eu acredito. Queime se quiser, não estou nem aí. E no julgamento final, quer dizer, na morte, né? Ela permaneceu em silêncio. Agora nós vamos ver por que ela permaneceu em silêncio. Porque ela estava muito firme dentro de si, no fundamento do ser. Não é o único caso trágico, tem outras. Mas ela, além disso, o escrito dela é extremamente original. Então, e eu acho que ela foi mal interpretada. Tá? Ela foi mal interpretada. Eu vou trazer um texto, tem mais no curso, mas eu vou trazer um para vocês verem como eu acho que ela foi mal interpretada. E ela não quis nem saber. Ela não se deu o trabalho de explicar. Quer queimar, queima. A morte já não significa nada para mim. Tá? Então vamos lá. Na outra página, vamos falar um pouquinho de como eram as ideias dela para ter gerado essa situação. O núcleo de sua experiência mística gira em torno da aniquilação da vontade própria. Foi aí que começou o problema. A aniquilação da vontade própria. De fato, o livro dela se chamava Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Então, ela pregava a aniquilação da vontade própria. A alma, purificada de todo desejo e intenção própria, fazei a vossa vontade, não a minha. A alma purificada de todo desejo e intenção própria já não busca mérito, virtude ou consolação espiritual. Ela já não busca nada. Ela, a alma, é nada em si mesma, para que Deus seja tudo. Esse estado ultrapassa, segundo ela, segundo sua linguagem, as práticas comuns da vida espiritual. Aí é que está o problema. Se a alma é nada e eu não preciso buscar nada, eu não preciso das práticas comuns da vida espiritual. Assim entenderam eles, mas ela não diz isso. A alma aniquilada não age por cálculo moral, nem por temor, nem para se engrandecer, mas ela permanece livre, transformada. Deixa eu. Sim. Deixa eu compartilhar. Então, o núcleo da sua experiência mística gera em torno da aniquilação da vontade própria. A alma, purificada de todo desejo, intenção própria, já não busca mérito, virtude, consolação espiritual. Ela é nada em si mesma, para que Deus seja tudo. Esse estado ultrapassa, segundo sua linguagem, as práticas comuns da vida espiritual. Esse é o problema. A alma aniquilada não age por cálculo moral nem temor, mas permanece livre, transformada pelo amor. A liberdade é sempre ameaçadora, subversiva. Essa radicalidade
dela, da Marguerite. Essa radicalidade que parecia dissolver a necessidade das mediações eclesiais, essa radicalidade, dizer que a alma não é nada, não precisa fazer nada, parecia dissolver a necessidade da mediação da igreja e das virtudes ascéticas. Parecia. Então, isso tornou sua doutrina profundamente suspeita. Então, foi esse o problema. Tá? O livro dela, Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Olha o título, Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Livro que lhe custou a vida, né? Ela desenvolve essas teses em forma de diálogo. Na verdade, seria um triálogo, porque os personagens são amor, razão e a alma. Olha que interessante, é uma conversa entre o amor, a razão e a alma. Tá? Então vamos ao texto. A alma é a experiência sincera. O amor é Deus, é a consciência. E a razão é a razão humana, que quer entender e não consegue. Então vamos ver isso? A alma diz ao amor: eu nada sou, nada quero, nada desejo. Porque enquanto eu queria algo para mim, não era livre. Agora, nada me resta que eu possa chamar de meu. Minha vontade foi aniquilada. E por isso não tenho mais por que pedir. O amor responde: tal alma não busca Deus por medo do inferno, nem por desejo do paraíso. Ela não pratica virtudes para ganhar mérito, nem evita vícios por temor. Ela está tão transformada pelo amor que já não age por cálculo. Sua vontade foi consumida, e o que nela permanece é a vontade de Deus. Até agora eu vejo aqui o Evangelho. Faça-se a tua vontade, não a minha. Bom, a alma, visto que o amor diz, então, que a alma que renunciou a si mesma, que nada quero, nada desejo, não busca nem o paraíso e nem tem medo do inferno, não busca mérito, não busca nada, a alma então diz: enquanto eu buscava Deus por devoção, ainda era eu que buscava, ainda havia o eu. Enquanto eu buscava Deus por devoção, ainda era eu que buscava. Enquanto desejava consolação, havia em mim ainda apropriação, meu. Agora que nada quero, que nada possuo, que nada retenho, estou livre. Porque a verdadeira liberdade é não ter vontade própria. Mas Jesus não falava, renuncia a si mesmo? Faça-se a tua vontade, não a minha. Então ela diz, a verdade, a alma diz, a verdadeira liberdade é não ter vontade própria. O amor, que a consciência divina ainda responde. Esta alma, de acordo com o que ela disse, esta alma nada tem, nada sabe, nada pode. E por isso possui tudo. Ela não se inquieta com o que lhe advém, nem se perturba com perdas ou ganhos. Pois onde não há vontade própria, não há resistência. Onde não há resistência, Deus opera sem obstáculo. A razão humana, a razão, então diz: esta alma deve praticar as virtudes, jejuar, vigiar, orar, trabalhar para alcançar perfeição.
Portanto, a razão não entendeu nada do que eles estão dizendo, né? Essa alma deve praticar as virtudes. A alma acabou de dizer que ela abriu mão de tudo isso, e o amor dando apoio. Agora a razão vem contra. Ah, essa alma deve praticar as virtudes, jejuar, vigiar, orar, trabalhar para alcançar a perfeição. Amor responde: as virtudes servem às almas que ainda caminham. Mas a alma aniquilada não caminha, ela repousa. Vou repetir, porque aqui eu vou fazer um comentário. O amor responde à razão, porque a razão disse: não, a alma tem que praticar as virtudes, jejum, vigiar, oração, trabalhar. E o amor responde: as virtudes servem às almas que ainda caminham. Então, eu entendo que a acusação que foi feita contra a Marguerite é sem fundamento, é falsa, porque eles se incomodaram que ela pregava o aniquilamento da alma como uma coisa radical, e sendo radical, não precisava mais da igreja. Né? Não precisava mais da igreja, numa época que a igreja estava fortalecida como poder político, inclusive. Né? Então, eles acharam desafiador da igreja. Mas se a gente for examinar o texto dela, o próprio amor, não foi nem a alma, o próprio amor diz: as virtudes servem às almas que ainda caminham. Então, ter superado o caminho, né, a ponto de se esvaziar e aniquilar, nossa, é muito avançado. Então, ela não negou que as virtudes, a oração, estejam caminho, mas mesmo assim deu problema. Mas a gente examinando o texto, eu não vejo problema. Eu vejo ela falando as mesmas coisas que os patrísticos falavam. Bom, se bem que depois implicaram com alguns patrísticos também. Orígenes, que a gente gosta tanto, foi condenado. Tá? Não em vida, mas foi, depois, as teses foram condenadas. Bom, então vamos ver. Então, o amor responde, as virtudes servem às almas que ainda caminham. Mas a alma aniquilada não caminha, ela repousa. Não porque despreze as virtudes. Olha, está deixando bem claro. Não despreza as virtudes. Não porque despreze as virtudes, mas porque foi levada além delas. Então o discurso dela está além. Quem ainda deseja adquirir é servo. Isso incomoda a igreja. Quem ainda deseja adquirir é servo. Quem nada deseja é livre. Há esse comentário do amor, que diz que as virtudes servem às almas que ainda caminham. A alma diz: enquanto eu buscava virtudes para me aperfeiçoar, ainda havia em mim vontade. Eu queria ser melhor, queria subir, queria alcançar. Agora, não quero subir, nem descer, nem melhorar, nem piorar. O amor me levou a tal pobreza que já não tenho sequer o desejo de perfeição. Mas o Goldsmith fala que o ego nunca vai se aperfeiçoar. Então ela tem razão. O amor me levou a tal pobreza que já não tenho sequer o desejo de perfeição. A razão, ela é profunda. E a forma como ela constrói o diálogo. Agora a razão, então, reclama. A razão diz: como pode alguém estar além das virtudes? Se as virtudes são o caminho de Deus. Nossa, parece que ela estava antecipando os interrogatórios pelos quais ela passaria, né? Então a razão diz: como pode alguém estar além das virtudes, se as virtudes são caminho de Deus?
responde o amor, a própria consciência. Amor responde: as virtudes pertencem ao tempo. A alma aniquilada pertence à eternidade. Então, é a alma iluminada, é a alma desperta. O próprio amor responde: as virtudes pertencem ao tempo. A alma aniquilada pertence à eternidade. O que é feito por cálculo de recompensa ou temor de perda ainda não é pura liberdade. A liberdade perfeita não busca nada, nem mesmo Deus por si mesma, pois já não há si mesma que busque. É um ensinamento bastante atual esse aqui, né? A liberdade perfeita não busca nada, nem mesmo Deus por si mesma, pois já não há si mesma que busque. O Tolle vai dizer que esse si mesma que busque é uma falsa identidade, não é o ser verdadeiro. E quando ela fala da alma aniquilada, ela está falando do ser verdadeiro. Morrer o homem velho para nascer o homem novo. Eu acho elas profundamente cristã. Mas resolveram implicar. E ela poderia desfazer, mas ela não foi fiel à verdade que ela defendeu. Eu não quis nem saber. Vocês acham o quê? Que é a vida física que vai me limitar? Eu sou livre. É o que ela deve ter dito. A alma diz: bom, a primeira razão criticou. Como alguém pode estar além das virtudes? E o amor respondeu: as virtudes pertencem ao tempo. A alma aniquilada, desperta e iluminada, pertence à eternidade. Já não há um si mesma que busque, não há um ego. Essa que é a verdade. E a alma diz, concordando com o amor: sou nada. E porque sou nada, nada me pode ferir. E ela demonstrou isso na fogueira. Sou nada. E porque sou nada, nada me pode ferir. Se me desprezam, nada perco. Se me honram, nada ganho. Porque onde não há apropriação, não há dano. Onde não se diz meu, minha, não há dano, não há perda. Então ela diz: sou nada. Porque sou nada, nada me pode ferir. Então ela foi as últimas consequências. Ao dizer isso, eu repito, sou nada, porque sou nada, nada me pode ferir. O amor responde: esta alma é como mar profundo. As ondas da superfície não perturbam seu fundo. Ela não se defende, não se afirma, não se exalta. Foi despojada até do desejo de consolação espiritual e por isso é estável. A razão cala-se, porque não pode compreender o que não opera por distinções. Amor fala onde razão não alcança. A razão não consegue ir além de distinções, conceitos, comparações. Mente humana. Mas o amor fala onde a razão não alcança. Então, nós temos outros textos da Marguerite Porret, mas eu escolhi ela como um exemplo do tipo de trabalho que nós vamos fazer aqui. Tá? E agora sim, agora eu retorno e vou começar o curso de maneira linear mesmo. Já falamos do objetivo da apresentação geral do curso, falando das mulheres, né, com menos registros, e então o primeiro tópico que aparecia eram as antigas. As antigas eram gregas. Então vamos ler, agora sim,
eu começo a seguir a ordem do curso. Então, agora, neste momento, o curso está realmente começando. As antigas. Quando voltamos aos primórdios da filosofia, costuma-se falar de praças, academias, mestres e discípulos. Quase sempre homens. Mas a realidade antiga era mais ampla do que a memória posterior deixou fixada. As mulheres não estavam ausentes do pensamento. Sua memória foi menos preservada. Algumas ensinaram publicamente, outras dirigiram escolas, outras aparecem em diálogos como mestras dos próprios filósofos e teólogos que hoje consideramos fundadores. Muitas sobreviveram apenas como fragmentos, nomes citados de passagem, cartas atribuídas, testemunhos indiretos. E, ainda assim, estes vestígios bastam para revelar algo essencial. Desde o início, o amor à sabedoria é próprio do ser humano e não de um gênero. Por isso que eu comecei dizendo, nós não estamos exaltando a mulher, que seria exaltar a dualidade. Nós estamos restaurando, resgatando a integridade do ser humano. Sempre houve mulheres refletindo sobre o princípio das coisas, a ordem do cosmos, a natureza da alma e o sentido da vida. Podemos, com muita propriedade, chamar essas mulheres antigas de pré-cristãs. Da primeira que nós temos é Teano, 570 a 500 antes de Cristo. Ela era ligada à tradição pitagórica, não é nem Platão, hein? Ela é ligada à tradição pitagórica. Teano é associada à comunidade fundada por Pitágoras, na qual mulheres participavam ativamente da vida intelectual. A escola não era apenas matemática, era ética, cosmológica e espiritual. De fato, Pitágoras não era só matemática, era muito mais. Pitágoras era, inclusive, música, onde a matemática se expressava de uma maneira perfeita, harmoniosa e celestial. Então, dos pontos, das chaves, né, do conhecimento pitagórico é a palavra harmonia. Harmonia. O universo está todo numa harmonia matemática. Então, nós vemos que na natureza tudo se desenvolve segundo uma proporção dourada, uma espiral dourada. Nós vamos na natureza, vemos flores e pétalas em divisões bastante complexas, de 5, de 7. Você pega uma concha, a espiral, já falei, a proporção dourada, e furos de uma precisão matemática impressionante, que mostra uma inteligência por trás de absolutamente tudo. Então, os pitagóricos fixaram muito na palavra harmonia. Então, vamos ver. Teano, então, está na linha pitagórica. E para ter sobrevivido à memória dela, é porque ela não foi pequena. Então, vamos lá. Cartas atribuídas a Teano falam de medida, proporção e harmonia. Oi? Sou eu. Parece que as mulheres dessa época
eram extremamente inteligentes, né? E parece que regrediu isso. Hoje nós temos mulheres que não são absolutamente ignorantes. Quer dizer, eu fico muito surpresa das mulheres serem tão inteligentes, tão preparadas, tão abertas nessa época, antes de Cristo, e hoje, o que elas são? Ah, objetos. Então, tudo regrediu absurdamente. Não, olha, eu fico realmente passado. Eu vou até fazer esse comentário rapidinho, que é o seguinte: eu vejo algo que me escandaliza um pouco. Artigo de carro de luxo. Tem que ter a gostosona semi-pelada vendendo. O que tem a ver? Cigarro hoje não tem mais. É a mesma situação. A gente tava aí falando aí muito de misoginia esses dias. Você quer coisa mais misógina do que o funk? É realmente um espanto. Mas aí não é nem a questão da mulher, é a decadência dos valores, dos costumes. Nós somos uma sociedade realmente decadente, uma coisa triste mesmo de se ver. E aí a gente vê, até foi bom ter falado nisso, porque nós estamos tentando aqui resgatar a nobreza, não das mulheres, mas dos seres humanos. Por quê? Porque elas estão defendendo valores. Então, a primeira coisa, Teano está falando de harmonia. E de uma harmonia cósmica. Ela não é boba. Ela sabe muito bem o que ela está falando. Sim, Olha, realmente. Então, vale a pena a gente resgatar isso tudo. Não vale a pena a gente reaprender. É possível, agora. Essas mulheres são consciência, consciência é vida, então estão vivas. Tudo que nós temos que exatamente. fazer é resgatar, tá bom? Então vamos lá mais um pouquinho. Então, as cartas atribuídas a Teano falavam de medida, proporção, harmonia. Princípios que, para os pitagóricos, estruturavam tanto o universo, como eu expliquei, quanto a vida moral. A vida moral também tinha que seguir essa harmonia. A justa medida não era apenas cálculo, era forma de viver. Mesmo que a autoria exata dos textos seja discutida, a tradição conserva algo significativo. Mulheres estavam no interior do círculo formador da filosofia ocidental. Alguns fragmentos de cartas de Teano destacam a importância da moderação, princípios, valores, e do autodomínio, princípios que se aplicam à ética pessoal e à harmonia cósmica, ainda que transmitidos de maneira indireta. Então, ela pode falar até da harmonia na vida pessoal, mas ela está falando como reflexo, como espelho da harmonia cósmica, porque ela pertence à linha pitagórica. Então, ela diz: a harmonia que rege o cosmos deve ser também a que rege o coração humano. Uma única harmonia. Primeiro texto de Teano. Dela nós ainda temos um texto, algumas não temos. Carta sobre a educação e a formação da alma. Lembrando que, ainda que ela fale da educação e da formação da alma, ela está refletindo como espelho uma harmonia universal. Então, carta sobre a educação e a formação da alma. A educação não consiste em adornar a juventude com conhecimentos dispersos, mas em ordenar a alma segundo a medida. Pois aquilo que não é governado pela razão cresce como planta selvagem, e ainda que pareça vigoroso, carece de forma e finalidade. Eu vou até comentar.
A educação não consiste em adornar a juventude com conhecimentos dispersos, mas em ordenar a alma segundo a medida. A ordenar a alma segundo a medida. Então, outra coisa, um paralelo que a gente vê com os dias de hoje, eu vejo o seguinte: os pais não têm nenhuma noção de harmonia e de justa medida, foi o termo que ela usou. Então, os pais hoje não dão limite. Não dão limite. Isso é educar os filhos. E quando você não dá limite, acontece uma coisa muito grave. A vida no mundo material, ela é cheia de limitações e contradições. Então, se em casa a educação não dá limite, a vida dá limite. Então vai ser o muro na frente do carro em velocidade, a dose a mais da droga injetada e assim por diante. Quem não aprendeu a ter limite, a vida vai trazer limite. E não vai ser de uma maneira boa. Né? Então, Teano está dizendo que a educação tem que ser fundamentada em justa medida, em princípios. É justamente isso que a gente falava. Vamos mais um pouquinho. Opa, espera aí um pouquinho. Agora vai. O que é compreensível, porque ela está apoiada na harmonia universal pitagórica. Então, eu repito e continuo. A educação não consiste em adornar a juventude com conhecimentos dispersos, mas em ordenar a alma segundo a medida. Pois aquilo que não é governado pela razão cresce como planta selvagem, e ainda que pareça vigoroso, carece de forma e finalidade. Só uma observação, ela diz aquilo que não é governado pela razão. Mas, diferente da Marguerite Porret, porque eu adiantei, só porque é uma apresentação, mas razão aqui, Teana é grega. Então, razão é conhecimento. Para eles, razão é um termo muito forte. Ainda não tem o Cristo. Para a gente falar de consciência mística, de consciência divina. Então, quando ela diz que não é governado pela razão, ela quer dizer, não é governado pelo conhecimento. Então, aquilo que não é governado pela razão, pelo conhecimento, cresce como planta selvagem. Pode até parecer forte, mas não tem forma, não tem finalidade, não tem princípios. Desde cedo, a criança deve aprender a distinguir o necessário do supérfluo. A abundância enfraquece o caráter quando não é acompanhada de disciplina. Não é a privação que prejudica, mas o excesso sem critério. Ensina, portanto, teus filhos a amar a simplicidade. Que aprendam a suportar o frio e o calor moderados, a contentar-se com alimento suficiente e a respeitar os mais velhos, não por temor, mas por reconhecimento da ordem. E ela está falando de uma ordem universal pitagórica. A alma que se habitua, parece que está falando hoje, todos eles, é impressionante. A alma que se habitua à medida torna-se firme diante das mudanças. Assim como o músico afina um instrumento antes de executar a melodia, não é por acaso que ela está dando o exemplo da música. Os pitagóricos eram músicos. Então, eu repito, a alma que se habitua à medida torna-se firme diante das mudanças. Assim como o músico afina um instrumento antes de executar a melodia, também o educador deve ajustar o caráter antes que a vida exija decisões difíceis. Olha o que eu disse, eu falei que quando a educação dos pais não dava limite, a vida dava limite, né?
E agora ela diz assim como o músico afina o instrumento antes de executar a melodia, também o educador deve ajustar o caráter antes que a vida exija decisões difíceis. Não busques formar homens orgulhosos, mas equilibrados. Não desejosos de aplauso, mas capazes de autodomínio. Pois quem governa a si mesmo já participa da verdadeira liberdade. Veja como desde sempre, né, as pessoas se preocuparam com uma liberdade verdadeira, que é uma liberdade espiritual, né, das condições materiais ilusórias. Então, esta foi a carta sobre a educação e a formação da alma. Eu vou começar, se não der, paciência, aí a gente volta ao começo desse texto na semana que vem. Sobre a moderação e a vida ordenada. A medida é o fundamento de todas as coisas belas, totalmente pitagórico. A medida é o fundamento de todas as coisas belas. Onde há excesso ou deficiência, ali surge a desarmonia. O mesmo princípio que governa o cosmos governa também a vida humana. Cada coisa deve ocupar seu lugar segundo proporção adequada. Discurso pitagórico. O princípio que governa o cosmos, a harmonia, também deve governar a vida humana. Deve estar sintonizado numa mesma harmonia. Cada coisa deve ocupar seu lugar segundo proporção adequada. Olha uma linguagem matemática pitagórica. Aquele que busca riquezas sem limite nunca alcança satisfação, pois o desejo cresce na mesma proporção que a posse. Por isso que os políticos são insaciáveis. Aquele que busca riqueza sem limite nunca alcança satisfação, pois o desejo cresce na mesma proporção que a posse. Mas quem aprende a limitar suas necessidades descobre que a suficiência é mais estável que qualquer abundância. Em outras palavras, se você limita as suas necessidades, você é cada vez mais livre. Não é vergonhoso possuir bens, mas é vergonhoso ser possuído por eles. A alma que depende do exterior torna-se escrava das circunstâncias. A verdadeira segurança está na retidão interior. Nesse trecho, ela parece a patrística, né? Já está prenunciando o que vem depois. Aqui é bastante preciso mesmo, né? Parece um discurso patrístico mesmo. Eu vou repetir. Não é vergonhoso possuir bens, mas é vergonhoso ser possuído por eles. A alma que depende do exterior torna-se escrava das circunstâncias. A verdadeira segurança está na retidão interior. Assim como o número estabelece ordem entre as coisas, também a razão, conhecimento, deve estabelecer ordem entre os impulsos. Número estabelece a ordem entre as coisas. Pitágoras. Assim como o número ordena o universo, a razão também deve ordenar os impulsos. Aí tem um sentido de consciência. Para nós, a palavra razão é estranha, porque remete à razão humana, mas ela é grega, ainda não tem cristianismo. Onde a razão reina, entenda-se consciência, onde a consciência reina, há tranquilidade.
Mas onde os desejos governam, há tumulto. Por isso, considera a moderação não como restrição, mas como harmonia. Pois a harmonia não suprime as partes, mas as dispõe segundo proporção justa. Então, a gente vê, nossa, nem precisa conhecer muito, né, da filosofia grega, da filosofia pitagórica, para ver como o universo dela é totalmente pitagórico. E ela vai expondo e desenvolvendo com uma naturalidade incrível, né? Não só os princípios, a ordem, a harmonia do universo, mas como ela é aplicada na vida humana, que é o objetivo dela, né? Mas ela está apoiada numa ordem universal e ela vai explicando isso o tempo todo e mostrando como a vida humana tem que refletir essa mesma ordem, porque só há uma ordem. Ela sempre fala em termos de número, de harmonia, de proporção, porque isso é Pitágoras. Tá? Então, são 20 e 27. Eu acredito que deu para dar uma ideia do que é o curso. Tá? E agora começamos de fato com o Teano, que não terminamos. Semana que vem a gente continua Teano. Me lembro, nós vamos atravessar, vamos passar por Hildegard von Bingen, ela é famosa. Teresa d'Ávila, né? Teresa de Lisieux, que é a Teresinha de Jesus, e culminando, o termo é esse mesmo, culminando com Madre Teresa de Calcutá, que ela é muito maior do que as pessoas imaginam. E nós vamos ver nos textos. Então, ela, com muita honra, fecha este curso. Não é por acaso. E me veio por intuição esta noite, que estava faltando. Imagina, faltando realmente o desfecho. Tá? Então hoje eu ponho a apostila agora antes da aula, tá bom? Agradeço por mais essa oportunidade, né? É um curso muito bonito, que me traz muita alegria estar aqui, então eu só tenho a agradecer realmente de coração, e principalmente essas pessoas que estão aqui, que realmente apoiam, né, toda a minha caminhada. Sou profundamente grato. Boa noite, muito obrigado mesmo. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.